Olá pessoal, beleza? Professor Rodrigo Roja. Hoje então nós vamos trabalhar com processo penal procedimentos, certo? Dando continuidade, melhor dizendo assim, àqueles conteúdos que já foram ministrados em sala de aula. Estamos ainda nesse período de quarentena, então é a forma que nós temos de continuarmos a nossa caminhada para que vocês possam atingir seus objetivos finais. Hoje nós vamos trabalhar então com comunicação de atos processuais. Aula passada nós trabalhamos com a questão voltada aos sujeitos processuais, então vimos toda a essência de como funciona, as partes que envolvem o processo. Então hoje nós vamos trabalhar com a questão da comunicação dos atos processuais. Quando se fala em comunicação de ato processual, nós temos principalmente que ter em mente que toda a comunicação do ato processual ele tem o fito de resguardar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, princípios constitucionais que são muito vistos no processo penal, muito resguardados no processo penal, devido à sua democratização, enfim, todos os seus conceitos primordiais. Bom, primeiramente no que tange à comunicação dos atos processuais, a gente trabalha com citação. O que significa a citação? A citação, ela traz em seu cerne a comunicação específica ao acusado de que há uma denúncia percorrendo contra a sua pessoa. Nós lembramos que temos um processo de partes, em que temos o acusador, o Ministério Público, o titular da ação penal, nós temos o Estado julgador e nós temos também a concepção específica voltada ao acusado. Então, no momento em que o Ministério Público oferece essa denúncia, que ele narra esses fatos, lembrando do princípio da inércia, onde no momento em que o Estado é provocado, ele obrigatoriamente deve prestar essa jurisdição, ele é provocado através da exordial, da denúncia ou da queixa, que a gente vai utilizar com denúncia e sabendo que onde se trabalha para denúncia também se utiliza para queixa. Então, o Ministério Público traz esses fatos na exordial, na denúncia, e automaticamente, no momento em que o juiz recebe a denúncia, que ele perpasse, então, a dar início à ação penal, o primeiro passo que se tem a fazer é dar conhecimento ao acusado que tem contra ele uma ação penal tramitando. E essa ciência se dá através da citação. Citação se dá uma única vez no processo, é só nesse primeiro momento, no momento de conhecimento, que nós temos então essa figura da citação. Então frisa-se isso porque não pode se confundir a citação depois com a intimação e com as notificações, que a gente vai ver na sequência, mas a citação se dá em um único momento, no momento inicial em que o réu toma conhecimento da ação que está a prosseguir contra ele. Ok? E aí automaticamente vai se dar esse conhecimento dos fatos, de tudo aquilo que envolve a denúncia, que nós já vimos em outros momentos em específico. Essa citação ela pode se dar de duas formas, ela pode ser uma citação real de novo, uma citação real ou pessoal, tá? Com previsão específica aí no artigo 351 e seguintes, do Código de Processo Penal. Essa é a regra geral, nesse sentido, onde vai se dar com a concepção pessoal, o conhecimento através da questão pessoal do acusado, certo? No momento em que, via mandado, o acusado, então, toma conhecimento pessoal daqueles fatos que estão sendo trazidos e que vão perpassar a ser exercidos contra ele. Essa é a regra geral que nós temos. Então, ela vai se dar por mandado, sempre que estiver dentro da jurisdição específica em que está correndo o processo. Então, vai se ter essa citação pessoal do acusado. Porventura, se o acusado residir ou estiver domiciliado em local diverso à competência processual, mas que ele encontra-se em local certo e sabido, que é o princípio primordial da citação, ele vai então se dar por carta precatória. Tá? Então será encaminhada a carta precatória à localidade, à comarca onde ele está residindo ou está domiciliado, ou onde ele pode ser encontrado,
né? Então, ali naquele momento, vai ser feito via carta precatória pelo juiz competente daquela comarca, né, a citação do acusado, retornando então essa carta de citação, essa carta precatória aos atos principais, para que se possa então perfectibilizar essa citação e então trazer a angularização processual, que é o enfoque principal da citação. Se porventura o réu estiver em local certo e sabido fora do território nacional, então essa citação vai se dar por carta rogatória. Momento em que é expedida a carta rogatória, suspende os prazos processuais, né, e retornam-se então a ser contados os prazos processuais a partir do momento da juntada dessa carta rogatória para os autos principais. Ok? Então, esse é o primeiro momento que nós temos de citação pessoal, ou a citação real, e também nós temos a outra hipótese, que é a citação ficta ou presumida, né? Essa citação vai se dar quando o réu encontra-se em local incerto e não sabido. Regra geral que nós temos então dessa citação é através da citação por edital. Não sendo localizado o réu em nenhuma das possibilidades, então far-se-á a citação por edital, né, com previsão específica a partir do artigo 363, parágrafo 1º, até o artigo 367 do Código de Processo Penal. Como funciona essa questão específica da citação por edital? Vai ser fixado nos prazos, no ato dos fóruns, né, especificamente, com prazos de 15 até 90 dias, isso com definição específica do próprio magistrado, para que então se possa ter essa citação em específico. Mas como que funciona os efeitos dessa citação por edital no processo penal? Nós não podemos então confundir os efeitos da revelia que se tem lá no processo civil, onde se reconhece os fatos narrados, né? Aqui no processo penal nós não temos essa possibilidade. O que vai acontecer com a questão específica da citação por edital? O juiz então determinada a citação por edital, não havendo manifestação por parte do acusado e dos seus defensores, obviamente, o juiz então vai determinar a suspensão do processo, em conformidade com o artigo 366 do CPP, certo? Pelo período aí nós temos uma discussão, corrente do STF diz que é por tempo indeterminado, o STJ então leva em consideração aos determinados no artigo 109 do CP, que versa sobre as prescrições. Todavia, dito esse impasse, nós temos então essa situação de que o prazo ele vai ficar suspenso enquanto não for localizado o acusado. De antemão, no que tange essa questão voltada à revelia, tem-se a possibilidade, inclusive, de ser decretada a prisão preventiva do acusado. Não é um efeito automático. Nós precisamos, então, dos elementos indispensáveis previstos no artigo 312 e 313 do CPP, para que possa, então, dentro dessas possibilidades, ser decretada a prisão preventiva. Em outras circunstâncias, às vezes, quando as penas não se enquadram na questão das prisões preventivas, temos a possibilidade de medidas restritivas de direitos, como possibilidade de ofício ao Detran para que não haja renovação de carteira de motoristas, título de eleitores e assim sucessivamente até a localização, claro que com medidas específicas, até a localização do acusado para que ele possa então depois responder à ação penal. Feito essas questões, essas considerações no que tange a suspensão do processo e a revelia, nós temos outra possibilidade ainda de citação ficta, que é a citação por hora certa. Você tem também uma questão constitucional de discussão, até que ponto que isso vai resguardar direito de ampla defesa em contraditório, todavia é considerada constitucional a questão da citação por hora certa, previsão do artigo 362 do CPP e artigo 252 até o artigo 255 do Código de Processo Civil, pelo qual agora em 2015, onde houve essa inovação, também foi incorporada ao Código de Processo Penal, se fez essas adequações no que tange à citação por hora certa. Então, o oficial de justiça, suspeitando de que o réu esteja esquivando-se da responsabilidade de responder à ação penal, ele vai, então, por 2 vezes comparecer até a residência do réu, ou o local onde ele se encontra,
assim, não conseguindo citá-lo pessoalmente, ele vai determinar um horário em específico e um dia em específico para que ele possa fazer essa citação. Retornando lá, intimando, obviamente, as partes, ou vizinho, ou parente, enfim, quem porventura possa dar ciência ao acusado, e ele não estando presente naquele momento, o oficial de justiça o dará por citado na pessoa do terceiro, encaminhará essa certidão ao cartório e dentro de 10 dias o escrivão ou serventuário responsável vai informar essa citação para o acusado através de carta, e-mail, enfim, qualquer meio de comunicação possível e legal, a respeito dessas questões, dessa citação que se deu por hora certa. A partir, então, desse lapso temporal desses 10 dias, não havendo manifestação, o processo vai prosseguir e será nomeado um defensor dativo para resguardar a defesa específica no que tange ao acusado. Ok? Essas são as espécies que nós temos de citação. Passamos, então, agora aos outros atos processuais, de informação, obviamente, com intimação e notificação. Aqui nós temos, a partir do artigo 370 do CPP, a previsão dessas intimações, e aí vai se ter uma discussão doutrinária, se são sinônimos, notificação e intimação. Alguns doutrinadores mais tecnicistas utilizam como distinção, sendo a intimação de ato já pretérito, aquele que já foi realizado, e a notificação seria utilizada então para atos futuros. Todavia, parte da doutrina, e eu acho mais plausível nesse sentido, utilizar então a questão da intimação e da notificação como sinônimos, até porque eu acho que os objetivos são mais atingidos nesse momento. Esses atos, então, todos os atos processuais das intimações, das notificações, de tudo aquilo que percorrer durante a instrução criminal, dar-se-á através desses atos em específico. Lembrando que a contagem desses prazos, no que tange à citação, vai se dar a partir do momento em que é juntada aos autos o mandado só para a citação. Lembrando que a súmula 710 do do STF, ela determina que as intimações e as notificações começam a ser contadas da ciência. Ou seja, a citação, ela segue a regra básica da juntada do mandado aos autos. Tanto a precatória quanto a intimação pessoal, ela vai ser contada para fins de citação a partir da juntada aos autos, sendo que as intimações e notificações a partir da ciência, em conformidade com a súmula dita anteriormente, 710 do STF, que determina então que assim se proceda. Falando em contagem de prazos processuais, temos que relembrar que o prazo processual penal ele exclui o primeiro dia e inclui o último. Como assim, professor? Porventura você for citado na segunda-feira, ou tomar ciência na segunda-feira não conta, começa então o prazo a contar na terça-feira. Então, digamos lá que eu tenho uma intimação com prazo de 5 dias, foi intimado na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Bom, seria sábado, obviamente, não temos expedientes em específico, o primeiro dia útil na segunda-feira. Então é dessa forma que nós temos, a gente sempre vai excluir o primeiro dia e vai incluir o último para a contagem dos prazos penais, ok? Fica a dica então dessa matéria em específico, dessa questão voltada à comunicação dos atos processuais, como que funciona, e encerramos então o nosso encontro de hoje. Lembrando a vocês que façam as atividades que estão previstas no portal do aluno. Não esqueçam de fazer o desafio nota máxima de suma importância nesse período. Então aproveitem esse período que todos nós estamos em casa para vocês estudarem, deixar em dia os seus estudos e que a coisa consiga correr dentro de uma normalidade. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!